Olá, amigos, mais um podcast e hoje eu estou até emocionado. Está sendo demais, porque eu vou entrevistar 3 pessoas, que é a primeira vez que a gente coloca aqui nessa mesa 3 pessoas. Eles são campeões da vida em tudo. Taninha, Rodrigo Cardoso, Francine Neri, eles ganharam aquele episódio lá do Netflix, que foi um show. Eu acho que eu falei isso inclusive para a Taninha, que eu fui o cara que mais torci para eles, não perdi nenhum, estava sempre ali torcendo e vi tudo, assisti tudo, achei um barato. Eles foram os campeões, capixabas, foram lá e botaram todo mundo no bolso. É lógico que o Rodrigo correu para caramba, eu vi que o Rodrigo... Então eu queria apresentá-los. Estou aqui, meus convidados, e nós vamos bater um papo aqui, vamos falar de vida, vamos falar de saúde, vamos falar de família, vamos falar de esporte, que são as coisas que a gente mais ama nessa vida. Verdade. Tá bom? Vou começar com Taninha. Taninha, muito obrigada pelo convite, por você estar aqui. E como é que você está? Olha, eu tenho que agradecer, né? É uma honra estar aqui, seu podcast famosérrimo aqui. Nem tanto. Nossa, está mandando muito bem, estou adorando. E estou felizona de estar aqui. Pô, que legal, que barato você está gostando. Eu muito. Sei que você assiste. Eu trouxe aqui seu filho, o Fredinho. Para quem não sabe, ela é mãe do Fred e do Macucos. Aqui é família artística. E aqui, esta fera, que é Rodrigo Cardoso, uma fera do surf, um cara que eu sou fã, surfa muito, surfa ondas grandes, surfa bem, é um cara bem consistente nas ondas. E também está no mercado como influencer, que é um cara que tem tudo a ver, porque tem como agregar alguma coisa na vida das pessoas. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Para mim é um orgulho, cara, receber você aqui e vou declarar para você, sou seu fã dentro d'água, cara. Você surfa muito e eu vou te falar uma coisa, eu tenho autoridade para falar que você surfa muito bem. Obrigado pelo convite, né? Parabéns pelo podcast. É um prazer enorme estar aqui com vocês, a gente poder trocar essa ideia, bater esse papo. Eu também queria dizer que eu sou seu fã desde quando eu comecei a surfar, eu escuto teu nome, então você é um cara de muita referência e propriedade no meio do surf capixaba e brasileiro. Então, é um elogio que tem bastante peso. Então, fico grato aí pelas palavras e vamos para cima, vai ser maneiro bater esse papo. Obrigado. E aqui, Francine. Francine é até uma sobrinha, né? E Francine é uma pessoa que eu adoro, Francine, porque sempre vi nela esporte. Sempre vi Francine atrás do desafio. Eu acho que ela puxou isso do pai dela, que ele adorava um desafio, sempre adorou. E Francine surfa bem, anda de skate, já andamos junto de skate, já pegando onda junto. É uma fera. Francine, muito obrigado pelo convite. E parabéns por você ter vencido. Uma das coisas que eu lembro muito é quando você ficou naquele negócio lá que tinha que descer a escada e ficar só no bunker. Porra, né? E eu lembro muito daquela... Eu falei, deve ser uma loucura ficar dentro desse troço. Eu acho que eu senti uma claustrofobiazinha aí. Nossa, no começo eu vou te falar que eu senti, ficava um pouco assim, meio ofegante. Todo mundo passou por isso lá no começo, mas depois a gente foi se acostumando, viu que não tinha como sair dali, que a gente tinha que ficar ali para vencer, e eu falei, eu vou vencer esse desafio, eu vou até o final, eu vou me manter focada aqui, pensando na minha família, pensando no prêmio, e aí eu relaxava. Tinha uma fotinha da família, né, e eu ficava olhando a fotinha toda hora, e tentava olhar a foto e respirar e ficar calma naquele ambiente. Mas, enfim, obrigada pelo convite, muito massa a gente estar aqui participando e contando um pouco mais da nossa história para vocês. Legal. Tânia, como é que surgiu esse convite? Como é que eles te acharam? Como é que eles acharam vocês, né? Porque eles, quando se programa esse tipo de programa, aí eles vão atrás das pessoas que vão dar resultado. Porque quando se faz um projeto desse, né, não quer colocar ninguém lá que é boilambeu, que vai ficar... Tem que dar ibope, tem que ter resultado, né? Como é que te acharam? Na verdade, não me acharam. Acharam a Francine e o Rodrigo. Por eles serem esportistas. Né? E são as pessoas populares também, né? E aí, para surpresa de todos nós, ela chegou em casa, mãe, eu fui chamada para um reality, mas tem que ir a mãe. Aí eu falei, como assim? Não, você vai. Ela não chegou me chamando para ir, não. Intimou, né? Foi intimação. Ela já chegou dando a ordem. Ou você vai, ou você vai. Eu falei, eu? O que eu vou fazer num reality?
eu não sei correr, eu não sei, não sou atleta, nada a ver comigo e tal. Ela, não, mãe, mas tem que ir a mãe. Até então, todos nós fomos às cegas, porque a gente nem sabia o que seria, nem nome de programa, nada. Nem como seria. A gente foi sem saber de nada. A gente, lá, aí passamos pelo processo seletivo, né? Que teve um processo seletivo. Sim, tinham outras pessoas disputando a vaga. Muita gente disputando. E aí, depois que a gente foi passando pelo processo seletivo, a única coisa que a gente sabia que era uma competição de casais com participação da mãe. Não tinha nada de sogra até então. A gente foi no escuro mesmo, sem saber que era a Netflix, sem saber de nada. Mas eu acho que isso pesou muito, foi essa conexão, principalmente esportiva, de você e do Rodrigo. Competitiva e também. Vocês acho que tinha esse perfil, né? Porque vocês dois, de casal de filhos, assim, eram os que mais tinham a ver, na minha opinião, na minha visão, que mais tinha a ver com um desafio, né? Que iam correr atrás. Tanto é que eu via como você resolvia os problemas, né, bicho? Tinha que resolver, correr, aquela, sabe? E Taninha ali mais tranquila, apreensiva, e Francine, vamos! Bora! Tá botando pilha, sim, porra. Aquilo agitada. deve ser, né? Demais, né? É uma adrenalina absurda. Sim. E lá que a gente descobriu tudo. O que seria lá foi a surpresa total. Quando a gente chegou, já chegou confiscando celular de todo mundo, e aí que foi... A gente chegou e foi saber que o nome era Ilhados com a Sogra, que, na verdade, eu é que seria a protagonista, que seria a sogra, entendeu? A gente, até então, eu fui achando o que eu vou fazer nesse lugar, ensinar o quê para eles? Eles que vão ter que me ensinar tudo. E aí, depois, de repente, a gente é surpreendido com essa história. Mas... vocês estão aqui porque vocês estão no Ilhados com a Sogra. Ela que é... As sogras, ela não, as sogras que é protagonista. que são as protagonistas da história. Agora, o que eu achei, sabe o que foi, Taninha? Que eu achei que você, com essa, eu já te conheço, com essa humildade sua, simplicidade, a maneira de conversar, esse lado de fazer a política da boa vizinhança, de botar o amor no meio dos negócios, Sim. foi muito decisivo, sabia? Foi. Porque todo mundo ficou encantado com você. Pô, essa aí que é... Porque tinha aquela que era meio nervosa, tinha outra que ficava, falava do outro, e pai, você, não, gente, vamos aqui. E pai, isso aí, sabe como é que é, né? O equilíbrio foi ali, eu fiz... eu notei não, isso. é o meu mesmo. Eu achei que né, vocês foi perfeito porque você soube fazer o meio de campo ali, lançava para Francine jogava na mão de Rodrigo, o Rodrigo resolvia. E você ficava na cobrança. Muito nele, né? E você também, que eu vi que você ficava só na pilha, né? Sim. Você botava aquela pilha nele. E quando você ficou lá naquele banco também, você foi muito bacana com as pessoas. Sim. Eu vi você, neguinho apavorado, você botando um pano quente ali. Eu achei muito bacana. Você sabe que eu vi mesmo, não é conversa, ninguém me contou, não. Eu assisti tudo. Tô vendo eu falei, mesmo. Meus camaradas, pô, como é que eu não ia torcer? É isso aí. Você viu o detalhe por detalhe. Vi. Por isso que eu Porque sei, eu estou analisando. Porque realmente eu fazia isso lá no banco. Foi isso mesmo. E Rodrigo, naquele negócio de correr, não, eu não posso perder, eu vou vencer. Eu vi que tinha um desafio lá de acertar. Pô, tu acertou tudo, cara. Eu falei, caralho, o cara acertou, não errou nenhuma. Era difícil, certeiro. Né, Era difícil. Eu acho que o fato de eu ter uma ótima relação com a Taninha facilitou bastante nessas provas de acertar ali sobre característica e tal. E, obviamente, meu condicionamento físico sempre foi muito bom. Pelo fato de eu ser atleta. É lógico. E aí a gente tentava manter a paz, né, a gente via muita gente brigando, muita gente na confusão. No fundo, a gente adorava, porque eles estão se matando lá, a gente está quietinho na nossa, querendo fazer os nossos pontos para ganhar. Mas a gente, de certa forma, como ser humano, tentava manter a paz. Eu já estava contando com a vitória no início. Né? Eu falei, não dá para eles perderem mesmo, eles vão ganhar. Mesmo porque tinha esse lance de pessoas que chegavam lá e ficavam discutindo coisas alheias ao programa. E você já discutia o programa, a maneira de relacionamento e tal. Quando deu foco total. Né? Assim, o primeiro dia, eu já cheguei fazendo a leitura das pessoas. Eu sou muito assim,
de conhecer a pessoa assim pela primeira vez, aí eu já conheço e já faço uma leitura dela, entendeu? Você é pisciana? Não, Porque o pisciano eu é tirei assim. isso. Não, eu sou Eu meu sou pai. pisciano, Nós eu sou dois pisciano. Eu sou o meu Eu essa pai. pessoa no olhar. É, Eu sei meu que a pai gente... era assim, meu pai era assim. Você é então, pisciano, bicho? Eu também. Você também? Uhum. Pô, Tudo pisciano. Tudo. eu também sou. E aí Você é 23 de fevereiro. E aí, o primeiro dia, eu já cheguei olhando assim, fiz a leitura de cada um e falei, não, o meu jogo é de verdade. Eu vim aqui, agora eu descobri que eu estou num jogo e vale X em dinheiro, então eu tenho que... Teve um cascalho bom, foi Então, quanto? Foi meio milhão? Foi meio milhão. Então, se vale tudo isso, então eu tenho que estudar cada um, né? A personalidade de cada um, e eu fui fazendo isso. Fui trabalhando o psicológico de cada um e fui agindo. Eu consegui conquistar as pessoas, assim, Deixa eu te pelo fazer uma meu pergunta jeitinho. para todos três. O dinheiro contava muito ou a vitória? O atleta é o seguinte, atleta, o dinheiro é consequência. Mas, por exemplo, nos dias de hoje, como tudo está pagando muito bem, a gente pensa muito no dinheiro, né? Mas como é que era esse negócio assim de falar, porra, vamos ganhar, mas, porra, tem 500 mil? E pesava muito isso ou era muito mais a competição de vencer do resultado? Isso é uma Cara, pergunta boa. Pra mim, o motivacional foi a grana. É. Quando eu escutei meio milhão, eu falei, meio milhão dá um levante legal. É, assim, Porra. foi o maior motivacional, assim, foi o foco exclusivo. Quando eu escutei Eu a mesmo grana. sabendo da grana, eu preferi lidar com a minha sinceridade, a minha verdade. Por isso que você venceu. Joguei bem, assim, Você jogou conquistei as pessoas. Até hoje, nós somos muito amigos. Lógico, A tem que gente ser, né? virou uma família. A gente se comunica todos os dias, temos um grupo da sogra. E a gente ficou como se a gente tivesse conhecido aquelas pessoas há gerações anteriores, entendeu? Lógico. É. Porque E como a gente também não tinha conflitos entre a gente, quando Isso falou meio pesou. milhão, a gente falou, uniu ainda mais, né? que isso? lembro Rodrigo que deu, na hora Rodrigo eu tava- ele a gente- eu tava- apertou o meu braço. Falei, você vai quebrar o meu braço, calma. Eu tava de mão dada. Naquele com- aperto, né, Rodrigo? a gente tava Hein? assim. Não, a Quando gente se falou entende meio de olhar, milhão, né? A gente se entende de olhar. ele Então, a só gente me tava de mão apertou dada, assim, ó. na hora quando anunciou que era meio milhão. eu apertei, Até aí, tipo quando assim, você chegaram, Ele falou, vocês não sabiam não, de não nada. sabia de Mas olha que minha É, mãe não. não estava com a gente nessa Nesse hora. momento, a Thaninha não tava. estava no programa Não ainda. estava, ela não É, porque o estava programa, no programa. começa só com os casais e a sogra É aparece verdade, depois. ela aparece depois, eu vi. É, Aí até o o momento Rodrigo que me é apertou anunciado. e falou, agora a gente vai ganhar. Aí eu falei assim, A gente vai ganhar. Meu irmão, eu vou dar a vida aqui, eu vou dar o sangue. Ele olhava Ah, para mim e falava, espírito eu vou dar o competitivo. sangue, eu vou dar o sangue. É. Aí eu falei, eu também não preciso nem falar. Então, foco total. A gente ficou assim, ó, focado. Vidrado. O povo Rodrigo brigando. é muito competitivo, você também é, eu te conheço. super. É. A gente compete É. entre gente. É, Você tem é, noção. vocês são muito competitivos. E aí, tipo, o pau quebrando, todo mundo brigando, confusão e tal. E a gente assim, ó, jogo. Minha cabeça era o jogo. Pau quebrando e eu... Os pontos, os favos, que eram os favos, né, que somava. Lógico. E só ficava pensando nisso. E Nas não provas... foi difícil. Não, Porque foi o relacionamento... difícil. Não, difícil para os três aqui, porque o relacionamento Ah, tá. não mudou. O que a gente fez lá é o que a gente é hoje. Não é porque vocês vivem A bem, vida vocês inteira. sempre viveram O bem, relacionamento família, não né? tinha Vocês têm uma confusão, família não tinha unida. briga, não tinha nada. E ele me apoiando, né? Porque eu fiquei totalmente Carregando. tensa, carregando, né? você. Porque foi muito, pensa. Durante tudo o muito novo período pra mim. todo de chegar lá e acontecer o programa, quanto tempo durou? 30 dias de gravação, entre gravação. Foi uns 30 dias. Foi em que lugar isso? Foi o São- Batuba. Ah, foi o Ubatuba? Não pode falar o tempo, mas já agora sabe. já... Ah, mas relaxa. Então, já passou, os 500 já bateu na conta, já foi até gasto. Eu acho que já foi até gasto. Já. Ai, ai. Pô, que legal, eu acho que foi do caramba, foi um orgulho para nós capixabas, né? Porque eu acho que quando as coisas acontecem nacionalmente, para nós capixabas, você é competidor, você sabe, as coisas sempre são mais difíceis, né? Nossa Senhora. A gente sempre sofre um pesozinho. E ter ganho aquilo, e ainda mais um programa criado para o Netflix, né? Que é uma plataforma que tem uma credibilidade acima do normal, né? Sim. Todo mundo quer ver um bom filme, vai para a Netflix, tudo está no Netflix. Então, vocês terem vencido isso no Netflix foi muito bacana.
E Grandioso. você acabou ficando famosa, ficou mais famosa que seu Zezinho, né? Hein? Zezinho Periquito deve estar no céu dizendo, pô, eu não fiz esse sucesso todo com a viola, tocando violão pra caramba, não consegui chegar nesse patamar. É uma virada de chave, né? Que diz, né? É uma virada de chave. Porque eu não esperava, né? Nem contava com isso, não, né, não Toninha? contava. E você sempre foi uma pessoa muito estável, familiar, né? Sim, Você tem uma sim. família legal, mulher, casada, Gerson, e mais 2 filhos. Eu sempre vi a vida de vocês assim, uma vida bem bacana, né? Bem estabilizada. tradicional, né? Bem Sim. tradicional. E Gerson, tradicional. você sabe que Gerson, nós quando éramos vagabundos, novos, eu já tive uma banda, né? Eu toquei numa banda com o Gerson, eu era vocalista, Gerson era baterista. A gente era garoto, o Gerson mais velho um pouco. Gerson deve ter, eu tenho 72. Ele tem 75. Isso aí. Gerson era o único de nós que trabalhava, cara. Ninguém trabalhava, Gerson já trabalhava na Excelsa. Caraca, maneiro. Ninguém, tudo vagabundo, surf, naquela época não tinha surf ainda, 70. E Gerson já trabalhava. Gerson sempre foi um cara muito responsável Sim. e tal, porque ele sofria muito negócio de casa. Ele tem um slogan que eu vou contar aqui, eu falei para Gerson, vou falar para vocês, ele morava no Paú, mas vivia na Glória, porque ele tinha parente na Glória. A avó dele morava E na aí Glória. ele tinha uma propaganda da Incatu, que era uma empresa capixaba de turismo, e dizia assim, viver é ver Vitória, que era uma propaganda da cidade de Vitória. E aí ele emendava, viver é ver Vitória, morar em Paú e passear na Glória. Tem umas tiradas dessa mesmo. E tem as assinaturas, a assinatura dele é ainda daquele lá, cheio de passarinho. Sim, Então, sim. aquela assinatura é desde os anos 70, cara. Ele é fera, mesmo? ele é fera, ele é fera. Ele é. Bom, vou virar um pouco o foco para vocês dois, que eu acho que vocês estão numa vibe muito bacana, vocês estão com uma escolinha, né? Você vai me permitir, Tataninha, vender um peixinho deles. À vontade. Vocês estão fazendo um trabalho aí de escolinha, né? Com programas para viagem, né? Sim. Como é que está isso? Quer falar? Então, tudo surgiu desde quando eu voltei da Austrália, quando eu fui fazer um intercâmbio em 2016 para 2017, que eu fui estudar inglês. E aí a gente engatou num relacionamento, eu e Francine. E Francine falou, cara, a gente pega onda, a gente surfa, por que não a gente não começar a dar aula, né? E a gente começou devagar ali, né? Como qualquer, acho que outra pessoa. E eu acho que foi num momento muito bom, porque o surf começou a se popularizar bastante, né? O surf virou um esporte extremamente popular. E a gente, cara, modéstia à parte, a gente leva muito jeito para a coisa. A gente se dá muito bem nesse trabalho e as coisas foram acontecendo, enfim, muito trabalho, muita dedicação, muito amor ao esporte. Eu vi o vídeo de vocês. Gostei muito do seu jeito, da abordagem que você tem com os atletas. Muito legal. Exato. Sabe? A gente tem muito cuidado, muito carinho, muita atenção com eles. É uma coisa que a gente preza bastante. Porque senão o cara entra no trauma, né? Exato. O surf é o seguinte, surf não é correr na praia, não é jogar futebol, não. Surf você está dentro d'água, está em grau de perigo, tem uma série de coisas que pode acontecer. Exatamente. Então, no momento em se você não tiver com alguém que te dê passe segurança... Com certeza. Correu com Neves. Certeza, com certeza. Né? E aí a gente começou a ver um crescimento assim maior e um interesse muito grande pela galera em fazer atividades diferentes. E a gente falou, cara, a gente viu uns programas rolando, a galera viajando, a gente, cara, vamos fazer também? Vamos fazer. Vamos. Começamos a fazer, organizamos as primeiras interestaduais, fretando ônibus, né? A gente foi para Itacaré, a gente foi para Búzios, a gente foi para Ubatuba, e a gente começou a expandir assim olhares, e esse ano a gente está lançando 2 internacionais, que vai ser para o Peru e El Salvador, uma em setembro e uma em outubro. São ondas extremamente acessíveis para a galera. Verdade. São ondas bacanas. É verdade. E com todo o nosso acompanhamento que a gente faz, Francine como educadora física, eu como surfista profissional, um olhar clínico com o intuito o objetivo de fazer a galera melhorar, evoluir, ajudar o pessoal acima de tudo, se divertir e evoluir, melhorando o surf. Então, enfim, eu acho que é só o começo aí de uma grande jornada que vem pela frente. Eu tenho certeza que vai dar certo. Porque eu vi e achei muito bacana a maneira com que vocês... Depois você fez um tag team, e o tag team, o que acontece? Você une as pessoas mais, você bota a competição e une os grupos. É uma coisa bem legal. É uma brincadeira, né? Exatamente. É uma brincadeira do surf.
E nessas internacionais, eu vou botar um pitaco aqui, vou dizer que você tem que acrescentar a Costa Rica, apesar de ser um pouco mais Com caro, certeza, mas a né? Costa Rica realmente é um paraíso, Com né? certeza. É um projeto para 2026. Eu já fui à Costa Rica 9 vezes, cara. Nossa. Local, praticamente 9 local. vezes. Eu sou apaixonado. Eu conheço as ondas do Caribe toda, de Barbados a Porto Rico, cara. Maneiro. As Ilhas Britânicas, Água quente, Tortola. onda boa. Nossa, é muita coisa boa. Maravilha. Eu acho que a Costa Rica tem muita onda de qualidade para iniciantes, sabe? Tem Bacana. ondas Muita, boas, muita, né? muita onda. muita. E as ondas lá quebram mais perto também, tem Sim, o clima locais. é Você já agradável, foi lá calor, também, água você quente, sabe, é. né? Não, Sim. Costa Rica não. Costa Rica, Costa né? Rica. Costa Não, a Rica gente- eu nunca fui. Não, você não- mas sabe, mas conheço conhece. bem, muitos amigos já foram, É. enfim. Costa Rica tem muito lugar bom para iniciante. Sim, muito. Então, as ondas quebram mais perto. É lógico que tem ondas que quebram mais longe, mais perto. Mas o Peru é muito bom, né? O A único- o único melhor ponto, onda da né? minha vida eu peguei no Peru, em La Isla. Pois é. A gente está querendo ir rumo mais a parte norte, ali, região de Chicama, El Faro. Eu falo que o único ponto negativo do Peru é que a água é gelada, mas não tem como ser tudo perfeito, né? Ah, leva uma roupinha de exato, borracha, de tá tudo borracha. certo. Mas E é mais também, gelada do que a daqui? É. muita coisa, mais. Taninha. Meu Deus. Mas muita coisa. Aqui, Muita coisa. mas É eu acho bem que também é o gelada. seguinte, essa diversidade que você oferece para um aluno é importante. Claro. Dizer para ele, não, meu irmão, lá você vai usar roupa de borracha. Porque os Isso. caras aqui, Não usa para um cara que muito, surfa né? aqui, não usa nunca. Short John no máximo. Só é quem usa é a gente que gosta porque fica mais confortável. Aham. Porque um cara que está iniciando, Bermudinho lá, cara. pô, esse troço pesa pra caramba, me É, atrapalha a remar. durão, Exatamente. Né? Então, eu acho legal porque você oferece uma oportunidade de o cara surfar em outras condições. Sim, né? com certeza. Surfar de roupa. E o cara de roupa, ele se sente melhor também, Pô, ele se né? sente profissional, né? praticamente. Bota roupa, tá- imagina, você pode um iniciante, bota um long john no cara, o cara fala, caralho, Sim. meu Sou irmão. surfista mesmo. Vem, né? Filipinho. Filipinho não, que Filipinho ninguém ganha dele. Eu acho que nós todos aqui somos FT 77. Né? Eu todo sou mundo, o maior fã de Filipinho. Eu tive uma relação muito, muito bacana com o pai dele sempre, porque o pai dele sempre surfou aqui, o Ricardinho. Legal. E agora, a última vez que ele correu lá em Saquarema, bati um papo com o Filipinho sobre isso. Filipinho, eu acho ele top, um Sensacional. garoto, né? Um garoto muito Muito bom. bacana, Muito muito bacana. bom, além de ser um Coração muito bom. surfista. E um surfista que, porra, brincadeira, né? Fora bicho? da curva, né? Dispensa comentário, né? Exatamente. O garoto é bom demais. Bom, e nesse negócio vocês estão com uma empresa, estão mantendo um programa para isso acontecer sempre? A gente é empresa, né? O Ocean Surf Class já é uma empresa. Mas, assim, só tem eu e Rodrigo. Mas, não, a gente tem uma equipe, temos instrutores que trabalham com a gente, né? Tem o Miguel e o Levi, que trabalham com a gente. E a intenção mesmo é cada Que vez são mais... professores, né? Que dão Professores, atendimento instrutores, né? para instrutores. Instrutores, é. Instrutores. Também tem a Camila, que trabalha nas partes internas com a gente. E o primo de Rodrigo também, que está ajudando a gente. Ele fica nas E onde é que filmagens. vocês ministram as aulas aqui? Lá em Jacaraípe. Na Serra. Mais fácil, né? É um isso. lugar para iniciante, Solemar, né? A gente não É. tem uma base fixa, né? A gente... Lá? Lá, não. A gente não tem uma base fixa, mas a gente se desloca. Por exemplo, a gente tem uma agenda com todos os alunos que queiram, né? Que querem participar da aula. E lá a gente faz o agendamento online, né? Tipo, a aula vai ser amanhã. Aí a gente abre a agenda com os horários disponíveis e as pessoas vão colocando o horário que ela deseja, entendeu? E funciona basicamente assim, por enquanto, né? Pois é, amigo. Se você quer aprender a surfar, é a hora. Tá aí, ó. Depois eles vão passar o endereço deles, porque o surf é um esporte que eu sou suspeito de falar, que eu sou apaixonado, tenho surfado muito pouco, porque eu tenho um problema muito sério na clavícula, mas o surf é um esporte que você, depois que entra na água, às vezes a água está fria, você, pô, a água está fria, mas depois que você deu as 3 primeiras remadas, a água já está está da sua cor e da sua temperatura, você já está... o mar é algo que, quando você mergulha nele, você faz parte dele. Ainda mais nós que somos piscianos, isso é fácil demais. Então, se você quiser aprender a surfar não é difícil, é fácil, desde que você se dedique, se prepare. Você tem aqui, ó, 2 professores. Qual é o endereço? Onde é que é? Qual o Ocean telefone? Surf Class é o Instagram. Ocean Surf Class.
Ocean, para quem não sabe, é Ocean. Isso. Aí. Surf Class, telefone Isso. tem? Tem 27999616052. A Camila vai estar lá para atender vocês, vai responder, tirar todas as dúvidas em relação a valores, local, agendamento, enfim, é tudo muito, muito bem claro e pode ter certeza que você vai ter um excelente atendimento e uma ótima experiência. Bom, eu assino porque eu vi as aulas deles e achei muito bacana, muito pertinente. Parabéns para vocês. Obrigada. Achei bem bacana mesmo. Essa coisa. Quando eu vi você, depois que você treinou, todo mundo surfou e você foi e montou uma competição de tag team, eu falei, perfeito, cara, porque Sensacional, foi. tag team é algo que não se pratica, mas muito, né? Mas eu acho que numa competição de tag team a coisa fica diferente. Vira um campeonato meio que familiar. Eles Quando os amaram. caras nem, Eles os caras nem se amaram. conhecem. Exatamente. Né? A galera falou que, cara, toda surf trip tem que ter um dia do tag team, esquece. Todas as surf trips que a gente fizer tem que ter um dia pro tag team. O objetivo é a galera se divertir, pegar onda, evoluir, mas tem que tirar um dia pro tag team, porque a galera pirou. É muito legal, né? O que você falou, os grupos ficam unidos. Ficam. Você nunca viu a Rolou pessoa uma na vida, mas conexão. tá torcendo para aquela pessoa, para ir bem, para o seu grupo ganhar. O cara E- sai, se deu bem, vai render você abraça o Exatamente. cara. Mas... E aquela energia maneira, adrenalina, e o tempo tá passando, é muito maneiro. Voltando à conversa para Taninha. Taninha, vamos falar de família. Sim, Dia Você das tem- Mães está aí, né? Exatamente. É. Aliás, eu inclusive forcei a barra para hoje. Eu sei que Francine tinha um compromisso e tal, e sei que tivemos que dar uma adequada, mas eu precisava fazer, principalmente por mães, Francine é mãe também, e você, casado inclusive com um grande amigo meu. Como é que é ser mãe de um atleta espirituado, que essa aqui, ela sempre foi a mil, essa aí é fera, e ser mãe de Fred, que é um músico, um cara queridaço, uma pessoa... você sabe disso, né? Fred é um cara muito querido, porque ele é um cara Carismático, fácil, ele é uma pessoa muito do amor, né? Um cara tranquilo. Como é que é isso para você, além do orgulho, né? Que você deve viver cheia, né? Não é tá inflada, né? Então, é isso, né? Eu só tenho gratidão mesmo, agradecer muito a Deus, porque Ele me deu dois artistas, né? A casa de verdade. artista. Ela no esporte e ele na música. Ele na música começou muito novinho, eu que comecei junto com ele, né? Ajudei muito no Eu lembro. início, que ele começou de menor, né? Então, eu fui muito presente nessa fase dele no início. E depois ele voou. Voou e eu só tenho gratidão. E feliz, né, por ter. E depois vem ela. Mas Surfista, ganhando. Você sabe que ela fez a faculdade na UVV. Ele sabe. E essa faculdade dela, eu nunca paguei. Ela Pagou a que metade. pagou a faculdade. Você que fez parte disso. Ela Porque que ele que pa- me apresentou o Zé lá no... Lá nas dunas, surfando uma vez. Eu fui falar com você me apresentou para ele. E aí você falou dos Legal. campeonatos universitários de surf. E aí eu entrei na... Nós tínhamos aqueles campeonatos universitários. Universitário. Aí Você eu entrou como atleta. E Entrei ela como foi atleta. atleta da Eu competi UVV. em Você estudou lá? fundamental. Você estudou no UVV? Não, mas Não. no campeonato universitário. Mas tem que tempo tinha- ainda, tá? Você é dá atleta. Dá tempo, Nós dá mexemos tempo. nesse negócio Dá aí. E tempo. ela, sim, focada, ela sempre foi muito focada. E ela, Aí eu fui campeã ela tem um universitária. Eu era instinto campeã de- Eu universitária. lembro, Ela eu sempre lembro. foi de ganhar. Eu lembro, nós vencemos juntos, Sim, pô. Eu tava lá, exatamente. pô. E aí eu ganhei bolsa na UVV. UVV. E aí ela foi atleta da UVV e nem pagou o curso dela, porque ela Paguei ganhava 50%. os campeonatos e aí tinha os descontos lá. Foi isso, guerreira. Você fez guerreira, educação física, Educação física. né? Guerreira. E ainda mas você tem- é e família ainda- de artista. É, família de artista. Por exemplo, pai, quando a gente era artista. garoto, seu pai, ele tinha um comércio. Rapaz, ele ficava no comércio, mas ele ficava tocando violão, cara. É. Na porta do comércio, Na pegava porta o da violão. mercearia, né? tocando Lembra, violão. né? E, Fechava pô, a mercearia e fazia seresta. eu lembro dele, seu Zé Periquito, É, fera. E tinha duas pessoas também muito bacanas na família dela, que eram artistas, inclusive a mais velha, Gracinha. a Gracinha, que foi a primeira, ela cantava no Paramon, né, de Edson Quintais, né? Edson Quintais. E a gente estava formando banda, então a gente seguia para ver qual era, né? Para aprender também. Eu, Gerson, Davi, Adinei e Jorginho, que tínhamos o Lesami.
e quem cantava era a Gracinha. Depois entrou a Fatinha, que tinha uma voz... Nossa, eu adorava. A Cantava família toda é música. demais, Toda demais, demais. Então, quer dizer... Eu acho que Tá no sangue, Francine tem um negócio de Gerson, porque Gerson sempre foi do esporte, jogava bola pra caramba. Gerson era muito bom de bola. Era atleta, né? Gerson era bom de bola. Gerson chegou a jogar, eu acho, num time meio famoso aí. Rio Branco. No Rio Branco, não foi? Aí meu filho que pegou esse dom. Ele joga bola, seu filho? É atleta. É? Aham. Atleta, tá jogando estadual, inclusive. Nesse É momento. mesmo? Que legal, cara. Ele é atleta de futebol, focadíssimo. Treina. Tudo certinho, alimentação, chora, sofre. Ele é atleta E nós mesmo. vamos fazer um surfistinha nessa história, não, compadre? Hein? Rapaz, eu tô numa fase de obra aí, tá meio pesado. vocês estão construindo casa, né? Daí agora... Tudo é pesado, surgiu mas- por causa do reality, né? Verdade. Essa Não, eu construção lembro da- que o Daninho falou, pô, tô eu precisando, eu e Gerson, pô, passar uma noite aqui sem ninguém aqui, Eu mano. fui levantar a bandeira, deu certo. Mas quem certo. manda você cozinhar bem? Pô, É. Fala aí, Rodrigo. Mora perto do Lé aí, pá. Fala aí, Rodrigo. Bom demais. Fala aí. Já comeu. Cozinha né? bem? Pelo amor E de as Deus. histórias e as histórias para vir almoçar lá que o Lé tem onde? Jacaraípe não tem, aí o Lé tem. Aí eu falava, ó, Taninha, o Lé tá bom, vou ter que dar O Lé uma aí tá pro bom. sofá, Aí eu vou aonde que dormir vai, aí. aonde que eles vão almoçar? Lá em casa. Ah, que lógico. vou Não dar tem bom, como, a tem comida é como, muito não? boa. É. Tô cometendo algum crime? Acho que não, né? E como é que é conviver com aquela paz assim de Gerson, que ele fica meio zen, É muito calminho Né? mesmo. É muito ele é calminho. muito calmo, né? Não era, não. Você que deixou ele calmo. Amarrou o bode ali. Bom, voltando lá no reality, e depois que acabou, que terminou e tal, como é que foi a premiação? Teve alguma coisa, alguma festa para terminar? Encontraram algumas pessoas, botar esses $500 mil para dentro? Eu falo 500 mil é pouco. $500 mil é $500 mil, pô. É mais poderoso. Tem que, pô. Meia milha. meia Bom, milha, se eu falar meia milha. 500 mil, 500 mil eu quero saber se é $500 milhão. $500 milhão é mesmo, por isso que eu gosto de falar $500 milhão. Concordo. Não, na verdade, a gente teve uma reunião Confraternização. entre a gente, uma confraternização muito boa. A gente foi para o Sul e lá a gente ficou quantos dias? Uma semana? Não, uns Acho que uns 3, 4 dias. 4 dias. Mas, na verdade, por aí. antes disso, a gente fez uma festa ali em Vitória. A gente fez aqui. No Bar uma Lavento, festa. num bar aqui, bar-restaurante aqui em Vitória, na frente da Praia de Camburi, Eu sei, conheço lá. em que a gente exibiu o último episódio, né, mostrando que a gente venceu o programa. Muita gente já tinha visto, mas foi mais para celebrar mesmo o momento. E a gente chamou alguns amigos próximos. Pô, começou a gastar já o $500 milhão, meu irmão? Não, então, foi A de gente leve, ganhou foi de tudo, leve, acho. foi de É. leve. Deu uma Ali- segurada. Não, ali a gente... Arranjou uns patrocínios. Foi parceria. Foi parceria. Foi Os caras parceria. cederam um espaço ali pra gente, o PP. E os caras são inclusive. gente boa, lógico, lógico. Inclusive, obrigado aí, PP, né? Muito grato que cedeu o espaço aí pra gente fazer o evento. Foi muito Macux bacana. tocou. Macux tocou, irmão, teve custo, né? Então, assim, o custo foi baixíssimo, pra ser sincero. Não, mas teve a birita. Teve que pagar, teve que se coçar alguma então, coisa. A gente ganhou também Ganhamos essa parte. tudo a gente lá do ganhou- Bar Lavento. A gente ganhou uma consumação para um número de pessoas em determinado horário. Aí depois que a galera a gente falou, ó, galera, agora cada um por sua conta. Aí a Cada gente já um fez paga o isso seu aí isso também, senão vai pesar. Senão nós vamos mexer no $500 milhão. Senão o $500 milhão vai ficar aqui. Eu vi, inclusive, que na hora de dividir o dinheiro, você pegou um pedaço pequeno e deu a maior parte para eles. Parabéns. Você é fera. Quem dera. Hein? Ou rachou Bem, igual? Vocês ficaram com maior, um pouquinho a mais. Não, E a pela- gente fez o Pix pra Foi, você, né? querido. Não vem, não. Botei pilha, garota. Vem não, que a Ó, gente deixa eu teve que falar. te dar ainda. Na hora da divisão, a Thalia Viu? tinha Eu que queria falar- essa polêmica e Não, consegui. a Thalia Né? tinha que falar, a Thalia tinha que falar o valor exato. Isso Ela aqui tava- não é uma mesa redonda. E ela não estava conseguindo calcular o valor certo, 500 mil por 3. Estava dando um número quebrado, Lógico. 500 mil por 3. Aí ela colocou 170, 170, 160 para ficar redondo. Chegou aqui fora, ó, Ah, eu quero. Lá, faz a conta É. e transfere. Toma, Taninha, transferiu. Foi Gerson. Devolvemos. Isso foi Gerson. Gerson já mandou. Taninha, que negócio é esse? Não, é Mas rachinha aí eu vou te falar, igual. não tem problema não, porque quando a casa ficar pronta, ela já assumiu a Ela já sabe o que ela vai ter que dar de presente. Geladeira, televisão. Geladeira. Claro que não. Não, você- Geladeira Prometeu. já está registrada aqui, inclusive. Não, mas Aí, o ela- Bolado Podcast está Não, dividindo não, o dinheiro aí lá do. vocês estão A me divisão. corrigindo Aqui. Porque eu não prometi nada. De uma coisa- Não, você- De uma coisa eu tenho certeza. O $500 milhão veio de lá. Agora a divisão está sendo aqui no Bolado Podcast, na mesinha do Bolado, tá vendo?
Eu sabia que de alguma maneira eu ia participar desse negócio, cara. Pô, que legal. Mas foi muito positivo, né? Foi, extremamente Porque ajudou vocês também. E dinheiro sempre é bom, né? Ah, Hein? pelo amor de Deus. Ajuda. Pra gente que Ajuda. vive sempre na Muito luta, bom. né? Ajuda. Para quem tem dinheiro a balde, não tem problema, né? Que diz só, bate aí, tá tudo certo. Mas pra gente que tem que correr atrás na luta, Com certeza. quando vem um meio milhão assim, pô, ajuda. Dá um levante Dá uma na firma. aliviada, dá uma Gerson aliviada. gostou? Você deu um tênis novo para ele, pelo menos? Não, o Gesso, na verdade, entrou em depressão dentro de casa. Por que você estava com mais... Você estava com mais dinheiro do que ele, Taninha? Não, ele entrou em depressão enquanto eu Por estava quê? lá gravando. Ah, é? Não tinha Na mente notícia, né? dele, na mente dele, eu tinha sido sequestrada. Nós tínhamos sido sequestradas. É mesmo? É porque eles não... A gente ficou sem vocês ficaram sem comunicação. Comunicação. Mesmo o programa Mas Fredinho não dando... fez a política ali de... Não, Não, pai, a gente relaxa. não tinha como comunicar. Não tinha. Não- O programa, Fredinho de tentava. 7 em 7 dias, ele dava notícia da gente. Mas ele não acreditava. Ele botou na cabeça dele que nunca mais ele ia me ver. Tá doido. Sim. Ele Ficou sozinho. Faz Aí isso com ele Fred, não, quando eu pô, cheguei, tadinho. Fred falou, mãe, meu pai tá mal. Chorou. Tá mal, tá mal. Eu nunca vi ele chorar tanto. Quando É. ele me viu, ele falou, não acredito que eu tô te vendo. Para mim, eu nunca mais fosse te ver. É mesmo, cara? Ele Que entrou em uma que eu bacana tinha isso. sido sequestrada. Que bacana. Bacana, porque É. é um negócio que... Ele ficou bem emotivo. Aí você viu a Ele chorava, necessidade. ele chorava. Todo mundo precisou acalmar ele, que É. ele entrou numa crise de choro, Fred. E Fred ainda tentou ajudar, mas, mãe, meu pai está muito mal. Porque na cabeça dele eu falava, pai, ela não está sequestrada. Tá, eu tenho certeza que sequestraram ela. Porque ela não fala comigo, só o programa que fala. Será que é verdade isso? Ele não entendia. Coitado. Não, eu imagino também. As pessoas também, a gente vai ficando mais velho, você perde um pouco da segurança, né? Ainda mais, pô, vocês têm um relacionamento muito bacana. Vocês são um casal muito legal, muito unido, né? O Gerson é um cara muito caseiro. O Gerson é um muito cara família, né? Muito família. E você também. Então, essas coisas assim, quando separa 3 dias, 2 É dias, já isso. fica ruim. Imagina você E- ficar e- 7 e- dias sem saber. Não, Porra, claro. E isso já complicado. vai para... Já temos 50 anos juntos. Eu sei. 45 de casado, mais 5 de namoro. São 50 Uhum. anos. Respira, né? Eu sou testemunha Respira. eu sou testemunha desse relacionamento aí. Você levava ele lá mesmo? Não, levava, não, levei várias vezes. 1970. 70. Aí, ó. 70, nós estamos com 2025. 55 anos. 55 anos. Vocês moravam ali em Ibiri. Depois Sim. vocês foram morar na Glória, não foi? Depois? Não, antes na Glória e depois É mesmo? na Ibiri. Caramba, ali em Jaburuna, naquela rua, É. seu Zé tinha um comérciozinho ali na Mercearia, meu rua pai. do Tabajara. Na Rua do Tabajara. Menino é novo, mas leu. Não viveu, não, leu. Não, porque eu tenho 72, né? Eu acompanhei isso, lembro. E também você tem uma influência de família, porque seu tio, inclusive, encontrei com ele. Não lembro onde eu encontrei. Acho que foi um encontro de surfistas que teve aqui. Periquito. Periquito. Encontrei com ele. E Tava lá no meio do aulão. Periquito sempre No meio pegou do aulão, onda. Natália Tia viu, Alessandra Júlia tá viu. direto. Sempre pegou onda, É. desde garoto. É, Periquito desde é gente finíssima, gosto muito dele. E eu encontrei ele. Agora nós fizemos uma festa do Francisco, Lembrou dele? 50 anos de surf. E Quem o é Francisco? Desculpa. Francisco é um amigo nosso aí da antiga. E aí ele fez 50 anos, ele fez uma festa. Então a galera toda que tinha mais de 50 anos foi quem tinha 50 também. Mas chegou lá uns de 20, de 30, uns penetos. Falei, meu irmão, vocês não são dessa área aí não, Pode calma. 50. E aí encontrei lá, ele era um deles, que é mais novo, né? Aí falei com ele, levei Fred lá no bolado. Pô, eu vi, parará, papapá. Ele, a gente morria, ele pegava onda. Eu acho que ele teve uma influência também, né? Porque Pega com o onda Fred, ainda. pega. E o Fred teve uma influência muito grande dele. O Fred me confessou isso. Sim, sim. Né? Eu e Fred. Eu E também. o Rodrigo, como é que pintou esse negócio aí? Como é que você encontrou o Rodrigo? Porque Rodrigo Campeonato de surf. Rodrigo é um surfista de ondas grandes. Campeonato Rodrigo, de surf. Ele já tinha me visto, já, só que eu não tinha reparado ele. E aí, um campeonato que teve lá em Guarapari, na Praia do Morro. Era um estadual, eu acho. E aí, ele foi falar com Gabriela, bombeira. minha querida, já veio aqui. Já veio? Já, lógico. Aí, ele foi cumprimentar a Gabriela, eu estava do lado. Aí, eu fui e falei, nossa, quem é esse menino? Ela... Não, calma, você estava do lado, não. Eu cumprimentei Gabi, eu educadamente, Foi, muito me simpático, cumprimentou apresentei. também. Muito simpático. Cumprimentei Muito simpático, também. gostei. Aí eu falei, nossa, que simpático e tal, quem é e tal.
E aí ela começou a falar Rodriguinho das competições, que andava com o Filipinho, só que eu não lembro dele. Eu não consigo lembrar. Tipo, a gente se encontrava nos campeonatos, só que eu não lembrava dele. Eu lembrava de Filipinho, de Levi, da galera toda, mas não Sim. lembrava dele. E aí ele perdeu, eu também perdi, e aí a gente foi para a festa do campeonato, e lá na festa a gente se conheceu, começamos a conversar e ficamos, e desde então... Como é que é a sua história no sempre. surf, Rodrigo? Como é que ela vem, como é que ela foi desenvolvida? Quando é que você começou? Então, meu pai pega onda, né? Meu pai é surfista. eu sei. Né? Para quem não conhece, Rodrigo de Ceará, um Lógico. cara muito querido aí Sei quem na é ele. comunidade do surf. É. E a gente tinha casas de praia em Jacaraípe, que é atualmente a nossa casa, a casa dos meus pais. E todos os finais de semana a gente... Vocês moravam em Vitória? E a gente vinha para Jacaraípe. Então, cara, final de semana a gente passava sexta, sábado, domingo, sexta tarde. Sábado, domingo, o dia inteiro na praia. E aí, papai, como surfista, sempre colocou eu e meus irmãos para praticar surf também. Né? E sempre praticar esporte, mas principalmente surf. E eu e o mais novo, a gente levava muito jeito. Ele olhou assim e falou, pô, os dois levam jeito. O mais novo só bem. O mais velho também, só que o mais velho era um pouco mais forte. Assim, acabou que ele hoje foi pro lado do jiu-jitsu, é faixa preta de jiu-jitsu, mora na Flórida, dando aula de jiu-jitsu lá. E aí, cara, eu comecei a pegar gosto e quando eu fiz 9 anos, a gente se mudou definitivamente para Jacaraípe. Então, o acesso à praia ficou extremamente fácil. Era sair da escola e ir para a praia. Antes da escola, praia. Rato de praia mesmo. E meu avô me deu eu tinha uma prancha que usava a mesma prancha que meu irmão. Meu avô me deu uma prancha. Eu comecei a ir, cara. Meu pai simplesmente falava, ó, vamos surfar. Eu ia, tomava na cabeça. Tem uma história muito maneira, inclusive. Eu fui, com 11 anos de idade, eu fui para a Barra do Saí, lá no Xangão, um mar grande. Sim. E eu lembro, não sei se você lembra dele, Seu Nelson. Montgomery Lógico. Tava saindo com um longboard quebrado no meio, porque o mar estava bem grande. E eu já olhei aquela cena, fiquei meio assustado, e aí entrei mesmo com medo. Cara, acabou que eu tomei umas ondas na cabeça, meu strap acabou estourando. Leandro Moulin me viu naquela cena sem prancha, me colocou em cima da prancha, me salvou ali, me tomou umas ondas na cabeça junto. E meu pai, sem ver nada, daqui a pouco a notícia foi chegando lá no outside, falou, seu filho está lá embaixo, o strap dele estourou, ele está nadando. Você sabe que o Xangão é uma onda muito no fundo. E aí, meu pai me levou até a areia, me colocou na areia, voltou para o fundo para surfar. Mas ele estava ali no inside, não estava fora não, né? Meu pai estava surfando lá no fundo, eu estava um pouco mais no inside. E aí ele me levou e, cara... Que onda, né? Que onda, é demais, sensacional. Aquilo ali é demais. Esquece. E aí, cara, eu acho que essas coisas que foram acontecendo comigo na infância foram me fazendo querer ou perder um pouco o medo meio cedo. Porque meu pai, eu acho que, não sei se foi por querer ou sem querer, ele sempre tentou me mostrar que tudo era... Não tinha mistério nenhum. Falava, não tem mistério, vamos aqui, vai rolar. Ele não me colocava medo, ele falava, é perigoso. Não, ele, vamos embora. E eu fui indo, eu ia indo e, cara, foi me batendo essa curiosidade. E como é que foi essa evolução para você pegar? Porque você pega onda grande muito bem, né? Eu gosto muito do seu surf onda grande. Tem uma linha, você tem uma linha muito boa na onda grande, porque geralmente o cara que pega onda grande, nem sempre todos têm uma boa linha, porque dependendo do tamanho da onda, você tem que seguir, fica limitado. Você tem eu vejo que você surfa confortável nas ondas grandes. E eu acho isso do caramba, cara. Pois é, cara. Então, apesar de eu ser morador de Jacaraípe, que... Pois é, por isso que eu estou te perguntando. O cara mora em Jacaraípe e vira são ondas mais fracas. A gente tem muita bancada ali de fundo de coral, Curva da Baleia. Chá. Eu gosto muito de chá. Surfei muito no chá. Muito bom, exatamente. Ali Baixas de Manguinhos. Então, eu sempre frequentei muito, desde novo, essas ondas. E isso foi, de certa forma, lapidando ali meu surf. Eu fui ficando mais... confiante em surfar ondas de consequência. E, cara, não sei, talvez um pouquinho de talento que Deus me deu um pouquinho também, né? Mas foi... E também ali ficou perto de Regência, né? Aí quando eu conheci Regência, né? Com 13 anos... Não, a primeira vez que eu fui para Regência foi com o André Coquinho, aos 11 anos de idade. Aí depois eu voltei aos 13 e nunca mais parei de ir. E aí, quando eu aprendi isso, foi aquela onda... Acabou. Regência é demais, né, cara? Eu confesso que no começo foi difícil para mim, porque eu surfava uma onda cheia em Jacaraípe, Solemar, ali, uma onda muito cheia, mas quando eu aprendi isso foi Regência... E os slab? Onde é que você gosta de surfar? Qual slab daqui você gosta? Olha... Além daquela que a gente perdeu lá com a construção do porto, que eu acho que aquela onda era fenômeno.
né? Era E aí, predileta, né? era uma onda que, depois que ela fosse descoberta nacionalmente, quer dizer, se popularizasse nacionalmente, eu acho que ela ia mudar o surf do Espírito Santo, sabia? Eu tenho certeza disso, porque eu trouxe um amigo chamado Lucas Silveira, Nós conheço. feríssima também, Fera. do Big Surf, Nós. fera. E ele é um cara muito viajado e tem propriedade para falar. Encontrei com ele na Indonésia. Pois é. Sou fã da onda grande. Ele falou que a melhor sessão de surf que ele já fez no Brasil foi nessa onda, quando ele veio aqui, que eu pude trazer Você ele, levou ele lá. faltando um mês para acabar a onda, assim, faltava poucos dias para os caras começarem a cavar mesmo, e ele falou, foi a melhor sessão de surf. E os nossos slabs aqui de Vila Velha? O que você acha? Demais, o que você tem a dizer? né? Demais. São os mais poderosos do Brasil, sem dúvida nenhuma. Né? Mais desafiadores, né? Com certeza. Né? A Avalanche é a onda mais A Avalanche, eu acho que ela é a onda mais desafiadora das ondas grandes do Brasil. Eu também acho. Olha, tem a onda do choque lá em Itacoatiara. Conheço. Que é uma onda, como ela tem um balanço, ela acaba se tornando uma onda difícil. E ela tem aquelas pedras ali também muito em Exato. cima, né? Só que eu acho que em termos de onda poderosa, pesada, lip grosso, eu acho que o Avalanche ganha. O Avalanche ganha. brasileiro, que é nosso, né? Porque tem o Avalanche Você vê que quando havaiano, quebra, né? Você vê que quando quebra, para aí o cenário de surf até mundial. Na frente de que casa. você surfou a maior onda, não Em foi? 2019... E por que você não... É porque ali também não quebra onda. Não é sempre, não né? é Ela sempre. Mas tem que estar ela- de ressaca. tem uma série de fatores ali, tem que combinar para aquela onda quebrar. Vou voltar nessas ondas também, permute, porque a diretora já me chamou. Olha, se você está aí assistindo, faça o favor, dê uma seguida na rapaziada, dê lá uma curtida, vai lá no sininho, toca o sininho, faz de conta que você é o Carol coisa da igrejinha, bate o sininho, ajuda a gente a crescer, porque o nosso objetivo é esse, é trazer pessoas aqui que façam diferença na sua vida. Aqui, hoje nós estamos com uma família de vencedores de um reality, mas acima de tudo, família, atletas, pessoas que têm muito a agregar e pessoas que podem ajudar você a tirar a bunda da poltrona, porque a gente tem que se mexer, a gente tem que movimentar, porque a vida é uma só, garoto. E é rápido, tá? Eu estou no começo, mas eu sei que é rápido. Bom, continuando, Rodrigo, eu quero falar ainda de ondas, porque, cara, eu já te falei, mas é verdade mesmo. Gosto muito do seu surf. Obrigado. Gosto muito da sua linha. Eu falei isso uma vez para Leandro Molinho. Meu amigo. Eu falei, pois é, eu gosto muito desse cara. Eu gosto da linha do surf dele, um surf. Você tem um surf seguro, cara. Obrigado. Eu acho isso muito legal. Mas falando dos nossos slabs aqui, né? Porque vamos vender o nosso peixe, né? Porque você agora também já é canela verde, né? Já está com green card. Você já deu o green card para ele? Claro. Então, já está com green card. E outra coisa, tá com Taninha tem moral para dar green card. É verdade. Tem mesmo. Tem. Tô em casa. E você tem surfado ali D2 em algumas ocasiões. Olha, dos slabs, o que eu mais tenho surfado ultimamente é o Bin Laden, que Ah, é o em Bin Laden. Guarapari, que é próximo também. Conheço também. Surfei muito D2 ali nos anos de 2019, 18, 19, 20. Me machuquei muito ali. É muito raso ali, né? Qualquer vacilo que você der, você acaba, enfim, você pode acabar caindo nas pedras, se machucando. E há 1 ano e meio, né, eu adquiri um jet ski, então eu estou pilotando e surfando também. Pô, tem que com ter, jet né, ski. bicho? Tem que ter, né? A diferença é muito grande, né, Não, cara? É uma evolução absurda no surf e para justamente esses dias de onda de consequência te dar uma segurança e um acesso a uma onda que talvez na remada você não conseguiria, né? E aí então eu tenho surfado muito o Bin Laden na remada e estou aguardando ansiosamente o Avalanche quebrar, porque eu me sinto completamente preparado tanto para pilotar, para puxar alguém na onda, como para pegar também a maior onda que vier. Eu falei até com um amigo meu aí, que tem influência no mercado aí, político principalmente, falei para ele, bicho, vamos fazer um campeonato aqui para trazer o mundo para correr essa onda nossa. Vamos abrir uma janela, vamos dar um prêmio aí dos R$200 mil em premiação, para você trazer todo mundo para cá e dar chance dos atletas capixabas também, porque nós temos atletas capixabas que vão para lá e surfam muito bem, tem chance de vencer. Com certeza, não tem Então, dúvida. eu acho que é uma coisa que tem que acontecer, entendeu? Da prefeitura ou do governo do estado vender esse nosso potencial esportivo do surf e fazer um campeonato que você tem uma atração. O que é atração? É premiação. Você faz um campeonato, diz que você vai distribuir 200 mil,
200 mil reais, bota 50 mil para o primeiro colocado e premia todo mundo, porque eu sou favorável também à premiação chegar às pessoas que estão mais na base, entendeu? Porque você pode dar um azar e perder uma bateria disso e voltar para casa sem pagar nem a conta, né? Eu tenho essa questão de premiação de surf, eu sou muito crítico. Como eu sempre eu sempre cara. trabalhei muito a organização do surf, né? Desde o início. Então, eu, por exemplo, eu sou contra criança pagar inscrição, entendeu? Porque isso tira... Pagar, né? Porque é o seguinte, Rodrigo, se eu tenho um filho e tenho condições de pagar uma inscrição para ele de R$150, eu pago. Mas meu filho, eu tenho condição de pagar uma inscrição de R$150, mas eu tenho condição de pagar um bom colégio para ele, eu tenho condição de pagar um inglês para ele, eu tenho condição de pagar uma extracurricular de educação física, uma outra de jiu-jitsu, aí eu formo meu filho. Chega com 18, 20 anos, ele está lá. Aí vem o cara e diz, meu amigo, tem um emprego para você aqui, para você trabalhar com TI, vou te dar 50 mil reais por mês, 40, 30. Quem falou que esse cara vai ser competidor? Não vai ser. Da onde vem Filipinho não é nem um cara tão que veio tanto da base, porque Ricardinho sempre teve uma estrutura legal, foi um competidor que se deu bem, é bicampeão brasileiro. Então, mas são pessoas simples. Da onde vem Medina? Da onde vem Ítalo? Todos eles são garotos da base, garoto. Não é ninguém que papai tinha dinheiro para pagar. Então, isso me preocupa, porque pode chegar lá na frente e a gente não ter tá carente desses atletas. E se você for pegar um cara que é bom competidor, é aquele cara que vem da periferia, que sempre foi obrigado a brigar. Papai não dá nada. Então, eu já falei isso várias vezes com a federação, com o presidente de federação. Tem que minimizar o preço das inscrições para a garotada da periferia. Por isso que nós não temos. Você vai na praia hoje, são os pais surfistas, empresários, que estão bancando as inscrições dos filhos. Você não está vendo o Joãozinho lá da favela, Toninho, não tem. E esses caras que fazem a diferença. Me preocupa muito isso, sabe? Eu bato nessa tecla, sempre, eu falo para cada nego, eu gosto do Manga Rosa, mas eu já falei para ele mais de uma vez, meu irmão, eu sou um cara que eu exponho a opinião. Não faça isso, cara. Vamos diminuir o custo das inscrições para a garotada, que é para a gente trazer a garotada da periferia que eles precisam estar. E também o incentivo, que eu acho que seria importante também eu falar isso para vocês, incentive mais meninas a estarem. Eu vi que vocês têm muitas meninas como alunas, mas ainda mais, sabe, porque nós precisamos do surf feminino mais desenvolvido. Você vê que nós estamos num campeonato mundial, nós temos só um atleta, quer dizer, tem a Jaqueline, eu ia falar Jaqueline Silva. Tem a Luana Silva e agora a Tati pediu um tempo. Né? Só tem a Luana. Sabe, nós temos duas atletas, quer dizer, uma, né? Porque a Luana é mais convidada, né? Ela não é classificada. Então, há uma dificuldade de se fazer isso, e principalmente no Espírito Santo, nós precisamos fortalecer o surf num contexto geral. Então, vocês que têm uma escolinha não, vocês que têm um projeto, né? Escolinha, naquela época, a gente fazia escolinha, um projeto, né? De incentivo ao esporte, de fazer com que as pessoas se inspirem em vocês, que são duas pessoas inspiradoras, a praticar esse esporte, né? Então, eu acho que fortaleçam isso. Com certeza. Né? Sim. Taninha, minha querida, como é que nós estamos de horário aí? Cadê a nossa diretora? Temos mais um pouquinho, porque agora nós vamos falar da coisa mais importante. O papo já deu 50 minutos. Caraca, voou. Já A deu. gente não falou de nada ainda. Caraca, voou. É 50 minutos o limite? Não, vai... Não? Relaxa. Relaxa. Tá. Tem a pergunta final e nós vamos falar mais. Depois que você fez o sacrifício de chegar aqui, cheio Deu de tudo compromisso, certo. nós vamos passar do Deu tempo. tudo certo. Taninha, eu vi que você ficou só ouvindo. Eu estou aqui falando com eles, mas estou aqui, ó, aquele cérebro de dois pedaços. Pois é. E como é que você administra em casa ter uma filha, né, igual a Francine, que é uma pessoa muito ativa e tal, já falei isso, mas que gosta de competir e que vira para um lado que, de repente, você queria que fosse mais calminha, mamãe
trazer o filhinho aqui para a vovó. Você administra isso bem, você aceita isso bem, para você é normal? Muito. Eu não tenho esse lado de trazer que ela fosse calminha. Protecionista. Isso aí que você falou. Não, eu já acostumei Deixa com rolar, ela né? assim. Desde Você, que ela... você é assim ou ela te acostumou assim? Ela fez eu acostumar. Exatamente. Ser assim. Ela fez. Porque ela também Porque te no vende um pouco de início, segurança, no né? início eu entreguei para Deus, porque eu não tinha coragem de ver nenhuma onda, nem ela entrando no mar. Eu virava a cara, não tinha coragem de ver. É mesmo. Vou Aí fazer uma depois que eu pergunta, entreguei a como é que Deus... quando você descobriu que ela Então, pegava onda, o que você sentiu? Então, eu tinha muito pânico disso. No início eu tinha pânico. Aí depois eu entreguei para Deus e relaxei. Você tem medo do mar? Tenho. Tenho. Muito medo do mar. Mas Tenho Fredinho muito já medo estava do mar. pegando onda. Regência, então, quando ela vê que a gente está em regência, meu Deus, minha filha, você entrou nessas ondas que Rodrigo foi aí. Eu tenho Você pânico, entrou, ela já Agora começa a me mais ligar. Você é bom tube rider também, bicho. Você é bom tube rider. Esqueci de falar isso. Você é bom Essas em ondas regência, é bom grandes, tube rider. ela eu brigo fala. muito com o Rodrigo. Eu falo, Rodrigo, não deixa ela fazer isso, não. Aí Você quando ela vai me levar. viu no jet ski, então, pulando lá, fazendo step off, nossa, Ah, step off é eu outra tenho coisa, medo, né? sim. melhor coisa da vida. Eu tenho Nossa. medo, mas é aquilo, né? Você tem que deixar seu filho voar. É ela que quer, a vida dela. Falar nisso, olha, ô Benito D'Agostini, você tá me devendo me botar no tubo de regência lá, hein, meu irmão, Se com ele aquele te jet botar, eu te ski. coloco. Ah, eu preciso ir lá pegar aquele tubo lá. Vambora. Você Vai leva de de lá o jet jet ski, ski né? para lá? Sim, levo. Ah. Sim, levo. Pego Então lá. nós temos bastante jet ski, né? Tem você, tem Filipinho. E Benito. Benito, São os três principais. É, que tem legal. o BG e o vovozinho também. BG também tá ali. tem, que estão, exato. Bom, Taninha, então você aceitou tranquilo, Aceitei. mas ficava na mão, né? Na mão. Imagina. Na verdade, assim, eu tive que ir à luta com o Fred, né? Porque ele era ainda de menor, não era nem de maior, começou a tocar, eu tive que enfrentar. Você lembra da multidão de gente, Lógico. né? Lembra da Praça do Papa, Lógico, né? lógico. Quando começou dia D, tudo, aquela Lógico, multidão. lógico. E quem enfrentava tudo com ele era eu que tinha que enfrentar. Aí eu abandonei ela no início da carreira. Aí eu abandonei, ela foi para o mar. Nesse abandono, aí ela seguiu a vida dela de mar, de surf, de tudo. Quando eu vi, ela já estava enfrentando o paredão. Aí eu falei, meu Deus. Paredão é ótimo, né? Paredão é ótimo, né? Paredão. Bem papo de leigo, né? Pois é. De nada, né? Paredão. Paredão. Peguei é um isso aí. paredão, hein? Mas é isso, a gente tem que entregar, né? Os filhos têm que voar e pronto, acabou. Rodrigo, e competitivamente, como é que você se coloca? Olha, eu tive uma carreira curta, assim, como competidor, né? Eu me destaquei bastante nas Como free categorias de surf, né? base, nas categorias de base, como competidor. Me Eu lembro, destaquei eu lembro. bastante. Fui campeão Gromit, iniciante. Eu lembro. Fui campeão profissional também em 2015. E esse momento que eu fui campeão profissional em 2015, que foi 2015, 2016, ali mais ou menos, o surf profissional nacional vivia uma fase muito ruim, sob uma administração muito ruim na CB Surf ali. Então, eu não conseguia enxergar um futuro ali. Eu fiquei olhando e falei, cara, para onde eu vou? Não tem campeonato nacional. Como é que vive disso aqui? Eu não tenho patrocínio. Tinha acabado o Super Surf, né, cara? Exato. Que era o bom, né? Tinha acabado o Super Surf. Então, na minha transição de amador profissional, foi uma fase muito ruim que o surf viveu nacionalmente. E alguns anos depois, né, sob a administração do Teco ali, de toda aquela galera, né, e depois que o Gabriel Medina foi campeão mundial, acabou trazendo marcas fora do segmento surf para o surf se popularizou, virou olímpico, irmão. Coisa aconteceu de um jeito assim que transformou. Hoje a gente tem um circuito nacional, Muito bom. Eu posso falar que eu acho que a gente tem o melhor circuito nacional do mundo. O circuito brasileiro profissional é o melhor circuito nacional do mundo. Está contemplando várias categorias, está bem legal. Bem tá legal, premiações altíssimas, assim, prêmios realmente muito valiosos ali em dinheiro, um nível muito alto. E eu acabei não seguindo para o lado competição, porque eu estava naquela fase de, não tem campeonato. Então fui para o lado free surf. Fui para o lado free surf, comecei a pegar onda grande, comecei a produzir conteúdo e gostei. Eu me considero um cara carismático, que me dou bem com as câmeras, que fala bem. Então, falei, cara, eu acho que isso aqui tá legal. Mas se eu falar bem assim, cara,
eu não me arrependo de não ter competido mais. Eu vou mentir. Eu vou mentir porque eu gostaria de ter competido mais um pouco, tentado mais um pouco para ver até onde eu iria. Mas você pode competir as categorias que te competem, né? Sim, não, eu posso. Você pode estar dando. Sim, eu posso voltar a competir Sim. amanhã. Assim, é porque eu acabei. A minha vida foi tomando outros rumos devido às minhas escolhas. Por exemplo, eu fui entrar num relacionamento, eu participei de um programa, eu assumi uma responsabilidade de construir uma casa, uma família, e acabei não dando muito foco ali à competição. Fui dando mais foco ao trabalho, ao free surf, que foi uma excelente escolha, deu super certo. Mas, enfim, nunca se sabe o dia de amanhã, para eu voltar a competir, não fiquem surpresos. E você, Francine? Você formou em educação física? Você trabalhou para alguma coisa? Trabalhei muito como personal trainer. Foi meu início. Em academias? Em academias residenciais. E, inclusive, foi dando o meu aulas foco personalizadas? Personal, só personal. Fiquei só no personal. Me dei muito bem, alavanquei assim absurdamente. Fiz o meu nome. Inicialmente, eu nem queria muito para essa área. Eu queria mais para a área, infantil, dar aula para criança e tal, mas o personal foi assim alavancando muito na minha vida e eu fui fazendo muito dinheiro, fui crescendo, fui ganhando nome, então eu me mantive ali. Até então me relacionar com o Rodrigo e ter essa ideia como profissional, como surfista, competidora, eu falei, cara, vamos unir isso aí. Você como surfista profissional, eu como surfista também, entendo do assunto e personal. Vamos criar uma escola de surf e ter o nosso próprio negócio. E aí, quando a escola começou a crescer, eu não estava dando conta dos dois, que foi depois do reality. Aí eu falei, nossa, não estou conseguindo administrar mais isso daqui. Vou focar na escola. Aí eu foquei só na escola de surf. E aí, hoje em dia, eu e ele estamos seguindo... Vocês estão vivendo nisso aí. A empresa, tá o foco legal. total na empresa, porque cada vez mais, como ele falou... Vocês estão juntos há quantos anos? 10 total, 10 né? anos. 10 anos já? A gente terminou nesse meio tempo, que ele foi morar na Austrália. No período que você foi estudar. Nesse tempo de 10 anos, ele ficou 1 ano e pouco lá na Austrália, foi para a Indonésia, eu também fui para a Austrália, fui para a Indonésia, mas foi aí para encontrar ele, né? Mas a gente... não deu certo, a gente ficou 1 ano separado. E aí, depois que ele voltou, que a gente... Indonésia e Austrália ali é só um pulo, né? Foi 2 vezes. É muito perto, 2 vezes. Falei, não, Indonésia também é um lugar maravilhoso, né? Maravilhoso, fiquei encantada. Mas aí é isso. Vale é o melhor lugar do mundo para mim, depois do Hawaii. Fiquei apaixonada também. Você não conhece, não? Não conheço. Meu amigo, não deixe de ir. Você vai amar. Porque tem tudo a ver. Um surfista tem que ir no Havaí. Não com certeza. E tem mais. Às vezes o cara fala, não, mas nesse período tem muita gente lá. O melhor período de ir para o Havaí é na temporada. Tem crowd? Tem. Mas tem campeonato, tem tudo. A ilha respira surf, todo mundo se encontra surf, a vibe é a mesma. É um negócio assim, eu vou sempre que posso. Já fui várias vezes, vou sempre que posso. Muito... Eu tenho vontade. Também tem. Eu tenho vontade de ter uma foto em pipeline, ia ser maneiro. Pô, eu tenho certeza que tu vai arrebentar. Bom, moçada, nós chegamos ao final e aqui eu tenho uma pergunta. Vou perguntar, a gente sempre pergunta para as pessoas, porque a gente, aqui, Taninha, o objetivo é principalmente inspirar pessoas. E não tem como você inspirar pessoas não falando de bons exemplos, dando bons exemplos como vocês estão dando aqui, falando de coisas boas, falando de família, falando de competição, de desenvolvimento de trabalho, né, desenvolvimento pessoal. Mas tem uma coisa que a gente finaliza falando da coisa mais importante para nós, principalmente para mim, que é do amor. Como é que é a sua vida? Como é que está o seu coração? Eu não vou ser redundante de falar da sua família, mas quem tem que falar isso é você. Então, a resposta disso tudo é o que você falou, é o amor. Por que eu cheguei até aqui? Por que eu venci? Por que meus filhos estão criados? Por que eu tenho um neto? Por que eu tenho uma família? Por que eu tenho praticamente 50 anos com a mesma pessoa?
porque eu tenho amor dentro de mim. Você bota amor em tudo que Em você faz. tudo que eu faço. Então, você vai fazer o seguinte, o dia que você fizer uma comida gostosa, você me convida, porque eu também sou bom. Principalmente na comida. Eu sou ponho bom, muito amor eu sou na bom comida. cozinheiro. E eu sou um cara do amor. E vou te Então. falar uma coisa, eu cozinho bem porque eu só cozinho para as pessoas que eu quero, ou para mim. Cozinho todo dia, porque eu moro sozinho. Eu tenho uma casa, e eu tenho uma casa grande pra caramba, com 2 cachorros. Cozinho para eles todo dia, eu faço comida para os meus cachorros todo dia, eu cozinho para mim. Então, sei cozinhar também, tenho uma manha. Uhum. E eu sei que quem bota amor na cozinha, a comida fica boa. Então, você, quando tiver um prato daquele bom, Eu vou te você vou chamar. convidar a Bola para almoçar com o Gerson, que eu vou ter o maior orgulho Vai, de você almoçar. vai mesmo? Com certeza. Então. O quê? Vai Com gostar. certeza que vou. Vai Eu gostar. tenho certeza disso. Vai gostar. E vocês, como é que está o coração? Como é que está esse amor? Como é que... onde é que vocês colocam todo o pote do amor de vocês? Primeiramente, Deus, né, acima de tudo. Eu sou uma pessoa de muita fé, Que bom. de muita gratidão. Então, assim, a gente pode estar passando por vários desafios na vida, mas eu falo sempre assim: Deus proverá. Então, Verdade. por mais que a gente esteja passando, sei lá, qualquer dificuldade ou qualquer coisa que a gente não queria estar passando no momento, eu falo, relaxa, que Deus vai proverá, e muito do que minha mãe me ensinou. Minha filha, amor acima de tudo, paciência, fidelidade, companheirismo, e eu sigo muito o que ela me ensinou. Ela é isso, ela é amor, e eu tento passar isso o mais possível na minha vida, viver isso, né? E você, Rodrigo? Olha, faço as minhas palavras, um pouco de cada, né? Da Taninha e da Francine, né? Tipo, também, em primeiro lugar, Deus. E, cara, você ter uma família por perto, né? Você poder se sentir amado é sensacional, né? Você amar as pessoas que estão próximas de você e amar o que você faz. Resumidamente é isso, cara. Quando você coloca amor nas coisas, pode ter certeza que tudo vai muito bem. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês dois. Adubem o amor de vocês, porque ele é bonito. Obrigado. Obrigada. Tá? Obrigado. Faça Show de igual bola. essa mulher que fez ela e Jesus, meu amigo, meu irmão. Tá? Queria agradecer muito a vocês por estarem aqui, que história maravilhosa. Hoje, Dona Maria já falou dali, ó, que hoje ultrapassou o limite do tal. Vocês foram as pessoas que demorou mais. É verdade. Batemos Fizemos mais de 1 hora. Legal. E muito obrigado, muito orgulhoso de recebê-los aqui. Sou fã de vocês. Essa aqui é minha amiga, conheço da antiga, casada com um grande amigo meu irmão Gerson. E vocês, Francine, eu conheço desde garoto. Sempre falei para ela que ela é minha sobrinha, porque ela era Sim. filha de Gerson. E falo para Fred também, você é meu sobrinho, beijo. E, Rodrigo, você, sempre fui seu fã, tive um prazer enorme de te receber aqui, cara. Obrigado. Prazer Torço todo meu estar muito aqui. para vocês, para que vocês solidifiquem cada vez mais esse relacionamento e tenham mais resultados naquilo que vocês estão propostos a fazer. Tá Amém. bom? Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Taninha. Obrigado a Muito você. obrigado, tá? Amei. Obrigado Obrigada. mesmo, Eu que de agradeço. verdade. Obrigado. Valeu a pena, Rodrigo. Muito obrigado. Tá, Obrigado irmão? você pelo Vamos convite, junto, tá? Obrigada a Show de bola. você, foi Obrigado. massa demais. Show de bola. Que show. Aí, Bolado Podcast hoje foi com esse time aqui. Campeões da vida, campeão de reality, campeão de surf, campeão do que vier. Os caras estão aí e tem mais. Se eles não tiverem campeonato para correr, eles fazem um campeonato para você correr. Portanto, entra lá na escolinha deles, tá bom? Valeu. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Show de bola. Show de bola.